Fala você que acompanha o nosso podcast Socorro Professor, um podcast voltado a tratar da Lei Lucas, da segurança, do cuidado no espaço educacional. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Temos aqui grandes bate-papos com grandes figuras falando sobre esse tema tão importante. Quero agradecer inicialmente aos nossos patrocinadores que fazem esse bate-papo acontecer, a Luz Treinamentos, o Instituto Luz, que entrega à sociedade a formação em desenvolvimento humano e profissional de alta qualidade em todo o estado, na verdade para todo o Brasil. Tem feito um trabalho realmente de referência, a Luz Treinamentos e o Instituto Luz. Nós também temos o apoio da Conect Cursos, que oferece cursos profissionalizantes aqui para a cidade de Arapiraca e região. E o patrocínio também do Grupo Coringa, uma empresa aqui de Arapiraca que hoje também entrega produtos de alta qualidade para o Brasil inteiro. Gratidão àqueles que nos apoiam e gratidão a você por estar acompanhando aqui o nosso bate-papo. Hoje nós vamos conversar com essas duas figuras que são referência também aqui no estado e para fora do estado também, quando o assunto é Lei Lucas, quando o assunto é brigada de incêndio, quando o assunto é segurança contra incêndio. Nós estamos falando com o pessoal da Bravo Treinamento. Então, eu queria conhecer vocês. Quem que faz a Bravo Treinamentos? Quem são essas duas figuras? O Heitor e o Breno. Me fala sobre vocês, a formação de vocês, a atuação. E, em seguida, eu queria conhecer um pouco do trabalho da Bravo. Bom, Cleverton, primeiro a gente agradece o espaço, a gente agradece o convite, parabéns pelo trabalho desempenhado. É um espaço extremamente importante, porque aqui a gente vai levantar importantes discussões e vai ser um podcast, um bate-papo muito interessante. Meu nome é Heitor, faço parte aí da Bravo junto com o Breno, que vai se apresentar já já. Eu sou engenheiro de formação e eu gosto de falar que bombeiro por vocação, né? E, ao mesmo tempo, a gente trabalha também como instrutores da Bravo Treinamentos. O nosso objetivo é justamente levar conhecimentos que salvam vidas, né? A gente acredita que através do treinamento, que através do conhecimento, a gente pode levar conhecimentos que salvam vidas, de fato. Perfeito. A gente sabe que diante de uma situação de emergência, quando a gente vê a vida do outro colocada em risco, nós temos boa vontade para agir. Todo mundo tem uma boa vontade para agir, mas boa vontade somente salva? Não. É preciso que a gente tenha conhecimento, né? Perfeito. Então, a boa vontade é necessária, porque também sem ela a gente não age, mas a boa vontade aliada a um conhecimento, ainda que no nível básico de primeiro socorro, mas é necessário ter o conhecimento para agir de forma assertiva. E estamos também com o Breno. Breno, quem que é você? Prazer, né? Estar aqui, muito grande mesmo. Também engenheiro aí por formação, engenheiro civil por formação e também me considero um bombeiro por vocação. É incrível como a gente se absorve, né, a profissão e vê que parece que nasceu para isso. Sim. A gente conversa que eu não me vejo fazendo outra coisa, não me veria fazendo outra coisa. Porque tenho uma sensação que estou fazendo o que melhor pode tirar o nosso potencial, que é ajudar quem a gente gostaria. E é incrível como é satisfatório, né, trabalhar com o que a gente trabalha. Então, engenheiro civil, bombeiro, pai de duas, né, duas crianças que estão na escola, né, e aí torna ainda mais importante essa conscientização quanto à Lei Lucas, e com um prazer enorme de fazer o que a gente faz. E a Bravo nasce justamente disso, né, a gente é instrutor hoje levando essa mesma percepção de salvar vidas de uma forma diferente, que é não necessariamente lá na ponta da lança salvando, fazendo o que tem que ser feito, mas salvando antes de as coisas acontecerem, né? Com conscientização, com prevenção, com treinamentos, e se nada der certo, podemos estar lá também no final tentando executar o salvamento. Perfeito. Mas salvando de modo que ele não precise ser feito, né? Que o desengasgo não precise ser feito, que o combate ao incêndio não precise ser feito. Isso só funciona com conscientização e com prevenção. A melhor manobra de desengasgo é a prevenção. Sim. O melhor combate a incêndio é a prevenção, Uhum. né? Porque é o que acontece antes do dano se instalar ali. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, um trabalho realmente de referência, de qualidade, com um propósito, é o que vocês estão colocando aqui. Não é um trabalho mais do mesmo. Sim. É um trabalho realmente querendo entender a essência do que faz e fazendo o melhor possível. Isso é perceptível pela maneira como vocês abordam a Lei Lucas e também a questão do treinamento em brigada e segurança contra incêndio.
como é que vocês conheceram da Lei Lucas, como se depararam e como surgiu a ideia de montar a Bravo e partir para essas capacitações, para essas formações? Pois é, a gente, dentro do bombeiro, participou de alguns treinamentos de Lei Lucas, como bombeiro militar, em que uma escola solicita ao bombeiro como instituição essa formação, o bombeiro como instituição vai lá e manda alguns de seus militares. E aí a gente, nesse molde, participou de alguns treinamentos como esse. Obviamente com a estrutura do bombeiro, com os materiais do bombeiro como instituição, e foi lá como bombeiro militar realizar essa formação. E aí começou a ter algumas sondagens para a gente como pessoa física extra bombeiro, para fazer isso de uma forma fora do bombeiro. Sim, até porque o bombeiro não tem condições de atender todas as escolas, Exato. Públicas e particulares. Exatamente. E a gente entende que o bombeiro como instituição prioriza as públicas, e é devido que seja realmente dessa forma. E aí várias escolas particulares também precisam ter esse conhecimento e arrumar uma forma de fazê-lo. E aí buscam, né, instrutores que possam fazer isso. E aí eu fiz algumas formações como pessoa física, o Heitor fez algumas também, fazendo essa formação para trazer esse conhecimento, obviamente arrumando o material aqui, ajeitando um slide ali, e à medida que o tempo foi passando, isso tomou uma cara ainda mais profissional, né? Abriu-se a empresa Bravo Treinamentos, né, com os seus instrutores, que não somos só nós dois, tem um outro time aí, né, de instrutores, você conheceu também, Sim. o Diogo, o Juliano. Já tive a honra de poder participar como instrutor na Bravo Treinamentos. Exatamente. E a Bravo, né, foi se profissionalizando cada vez mais, adquirindo uma identidade, um material próprio, uma forma ali de trabalhar que você também conheceu. E só cresce, né? Vão ser completados 4 anos aí desse momento. Perfeito. Em que é levado esse tema da melhor forma possível. Há uma percepção, Beno e Heitor, de que a gente consegue salvar vidas ao longo da nossa atuação profissional quando chegamos numa ocorrência, né? Perfeito. Mas que quando a gente ensina primeiros socorros, a gente consegue salvar ainda mais? Perfeito. Quando a gente relembra a cadeia da sobrevivência, né? A gente vê que o primeiro elo é a educação, né? Então a educação é a base de tudo, né? Depois da educação vem a prevenção. Então o salvamento em si, o resgate, os primeiros socorros, seria esse último elo ali, né? Realmente dessa cadeia. Então a gente primeiro trabalha com a educação, sensibilização, você ter o conhecimento. Segundo passo, evitar que o acidente aconteça e se acontecer, a gente está pronto para poder agir. Perfeito. Então a gente na atuação bombeiro militar consegue salvar uma quantidade ali de vidas que nós abordamos nas nossas ocorrências. Sim. Mas quando ensinamos para 50 pessoas sobre primeiros socorros, somos 51 pessoas que podemos salvar. Sim. Quando ensinamos para 100 pessoas, somos 101 que sabemos salvar. Então, eu acho que esse trabalho de instrutor em primeiros socorros é fundamental. Porque se todo mundo deveria saber primeiros socorros, né? Essa é uma necessidade. Nós temos, claro, a necessidade de que tenha mais gente fazendo instruções em primeiros socorros. Perfeito. Então, o trabalho que vocês fazem é fundamental em partilhar desse conhecimento que salva vidas. E eu vou além, Cleverton. A gente pode entender que essas pessoas treinadas, né, esses prestadores de primeiros socorros, eles são uma espécie de ramificação do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Você concorda comigo? Sim, perfeito. Porque imagine que aquela primeira resposta pode ser dada por uma pessoa treinada, né? Sim. Se eu me deparo com alguém com uma parada cardiorrespiratória e tem alguém ali próximo que tem aquele conhecimento e já iniciar os protocolos de reanimação, com certeza a gente aumenta as chances de sobrevida até a chegada do suporte especializado. Então é aquele braço, é aquela extensão do Corpo de Bombeiros. Lembrando, obviamente, que a nível de primeiros socorros. Sim. E já que você traz essa questão em nível de primeiros socorros, esse bordão que existe, que em primeiros socorros não mexe na vítima e liga para o socorro, o quanto de verdade e o quanto de risco essa frase traz? Não mexe na vítima e liga para o socorro. Isso é verdade? É uma situação delicada. Acho que é uma máxima, né, que se popularizou, mas aqui eu vou trazer um caso real, né? Para a gente poder contextualizar essa frase, essa afirmação. A nossa viatura estava rondando, né? A gente não tinha sido acionado para essa ocorrência que eu vou contar agora, e simplesmente a gente se deparou com uma colisão carro-moto e tinha um motociclista ao solo. E aí, primeira pergunta que a gente faz enquanto socorrista aos populares é: quanto tempo que aconteceu aquela situação ali? E aí o pessoal falou, não, em torno de 20, 25 minutos.
E aí, quando a gente foi fazer a avaliação, aquele paciente ali já estava numa parada cardiorrespiratória. E ninguém mexeu, porque a gente parte daquela máxima: acidente, não mexe. E aí eu pergunto, será que aquele paciente, aquela vítima, há 20 minutos parada, será que a chance de sobrevida dela são maiores ou menores comparada à situação de alguém ter dado aquela primeira resposta de primeiro socorro, aquele primeiro atendimento, né? A gente fez reanimação cardiopulmonar por 40 minutos aproximadamente, infelizmente a gente perdeu aquela vítima. Então, nesse caso, se a gente tivesse um prestador de primeiros socorros com a habilidade de checar os sinais vitais, reconhecer e ministrar ali os primeiros socorros, iniciar o protocolo de RCP, talvez a gente aumentasse a chance de sobrevida. Então, acho que já cai essa máxima aí de que acidente de trânsito, por exemplo, não mexe. Nesse caso, seria fundamental ter alguém ali próximo para a gente poder fazer aquele primeiro atendimento. Porque a ideia que se tem é que o bombeiro faz primeiros socorros, que o SAMU faz primeiros socorros, não é, Breno? Uhum. E, na verdade, a gente não faz primeiros socorros. O socorro profissional, quando chega na cena, chega porque foi acionado para chegar, ou seja, é o segundo na cena. Uhum. O médico lá no intra-hospitalar é o terceiro, mas tem o primeiro na cena, que é o primeiro socorrista. É o cidadão comum que está lá junto à vítima no momento em que ela tem um agravo de saúde, sofre um acidente, né? Exato. Então, Breno, o que é o bombeiro faz primeiros socorros? O que é a PH? Qual a diferença entre a PH e primeiros socorros e qual é a função do bombeiro nessa situação? A gente definiria como primeiros socorros aquelas ações feitas de maneira rápida por qualquer pessoa. Não necessariamente um profissional qualificado como um enfermeiro, um bombeiro, um médico e etc. Qualquer pessoa, entre aspas, tem condições de prestar esse primeiro socorro, desde que tenha essa mínima noção e conhecimento para poder saber o que está fazendo. Mas tem várias manobras a nível de primeiros socorros que podem ser feitas por qualquer pessoa. Essa noção de avaliação, como o exemplo que o Heitor falou, era ter noções ali de responsividade e sinais vitais. Não precisa ser alguém extremamente qualificado para fazer isso. E é uma informação que teria feito a diferença. Nível de consciência. Até na forma de acionar o socorro. Sim. Né? Qual nível de socorro você vai precisar? Um nível básico ou um nível avançado? Nesse caso, com um nível de inconsciência com parada cardiorrespiratória, uma pessoa que tivesse autoridade para passar essa informação já poderia estar deslocando uma USA há mais tempo. Está mais próximo desse socorro especializado chegar. Então, essa manobra simples de avaliação de responsabilidade e responsividade e sinais vitais poderia ser feita por qualquer pessoa. Assim como a própria a RCP, a própria reanimação, né, ressuscitação cardiopulmonar, poderia ter sido feita por qualquer pessoa. Não precisaria... Desengasgo? Exato. Não precisaria do bombeiro civil, bombeiro militar, médico ou enfermeiro. Essa pessoa que reconheceu, que acionou o socorro, já poderia estar iniciando esse procedimento e aumentando nessa taxa de sobrevida, como a gente sabe. A manobra de desengasgo é extremamente simples, tanto para bebê, quanto criança, quanto adulto, idoso. Todo mundo tem condições de executar. Basta aprender, treinar e poder executar. Sim. Então, são manobras distantes ali do APH, como a gente conhece. O APH é esse atendimento específico, feito por profissionais qualificados. Né? Uma ambulância, um serviço que vai prestar esse atendimento pré-hospitalar. Já supõe-se que ele vai ser conduzido ao hospital. Então, tem manobras como uma simples queda, que você tem um ferimento aqui na testa, que você vai fazer ali uma contenção da hemorragia, vai fazer um bom curativo compressivo e pronto. E ali está resolvido. Não é um atendimento pré-hospitalar. Não vai haver a parte hospitalar desse processo. É simplesmente um atendimento de primeiros socorros. Diferente de atender uma vítima de queda em rodovia com uma fratura exposta de tíbia e fíbula. Essa fratura vai ter que ser contida, vai ter que ser estabilizada, imobilizada e deslocada para o intra-hospitalar para ser tratada de forma médica. E aí sim entra uma manobra de atendimento pré-hospitalar. Então a gente percebe que o primeiro socorros é mais amplo, mais difundido, mais de acesso tanto à informação quanto à execução do público geral. Agora a gente afunilou para o APH, não. O APH a gente vai precisar de um profissional qualificado com materiais qualificados e esse conhecimento para poder unir e atender, né, e deslocar para o hospital. Perfeito. Então essa seria a diferença.
Eu acho que essa diferença é importante ser abordada, porque eu acho que é a confusão entre o que é primeiro socorro e o que é PH que afasta muito o cidadão comum de aprender primeiros socorros. Eu vou aprender primeiros socorros. Ele acha que, na verdade, o conceito de primeiros socorros dele é, na verdade, o APH, que é o socorro profissional. Mas eu não sou da área da saúde, eu não vou para trabalhar nessa área, eu não tenho tempo de fazer um curso de 80 horas. Sim. E eu não tenho equipamentos para fazer o socorro profissional, e o camarada não faz. Sendo que, na verdade, o curso que, na verdade, cabe a ele é um curso de noções básicas. Um curso rápido, que num dia só, numa manhã, numa tarde, você consegue despertar habilidades ali, desenvolver habilidades que podem ajudar num socorro. Então, eu gosto de fazer essa diferença para que o cidadão comum ele entenda que o primeiro socorro não é o que cabe ao bombeiro, cabe ao SAMU, é um outro nível, é o nível profissional. Perfeito. O nível básico do primeiro socorrista é o que cabe a eles. Então, assim, nos treinamentos de vocês, como é que vocês enxergam e como é que vocês conduzem os treinamentos de primeiros socorros? Pronto, essa é uma pergunta-chave, né? Então, na condição de instrutor, a gente tem que ter esse diagnóstico, entender qual o nível daquelas pessoas, são pessoas leigas ou já passaram por um treinamento anterior e responder da melhor maneira possível. Vamos lá, Cleverton. Quando a gente faz um treinamento de Lei Lucas, em regra, o que se pratica são 4 horas de formação, né? Então, aquele educador, aquele profissional vai passar por um treinamento de 4 horas e no ano que vem, 12 meses depois, a gente vai fazer aquela reciclagem. Então, o ponto de partida é quais são os conceitos, quais são os temas mais relevantes que se adequem à realidade daquela escola, daquele ambiente, que faça sentido para eles, que a gente vai abordar da melhor maneira possível, né? Quais são as ocorrências mais recorrentes no ambiente escolar? Uma queda, um desmaio, crise convulsiva, e é aí que a gente vai atuar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado enquanto instrutor. E aqui eu vou levantar uma polêmica, tá? Você instrutor, muito cuidado, porque a peça-chave no treinamento não é o instrutor, e sim a equipe. Perfeito. Concorda comigo? Perfeito. Então, a gente sempre discute isso, né? O uso de prancha rígida, o uso de colar cervical, o uso de ambu, inclusive seu vídeo aí ontem, né? Seu vídeo polêmico, né? Então, será que aquilo ali faz parte da realidade daquela escola? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu já vi treinamento de Lei Lucas mostrando como fazer remoção de capacete. Quer dizer, qual a situação que dentro da escola você vai estar sofrer um acidente pilotando a moto e vai precisar remover o capacete. Perfeito. Sem necessidade nenhuma. Qual é o problema, Cleverton? Alguém pode dizer, nesse vídeo em questão, alguém comentou lá, olha, mas todo conhecimento é válido. Certo. E eu concordo que todo conhecimento é válido. Mas não é por isso que num treinamento de primeiros socorros eu vou ensinar aquele aluno ali a dirigir a ambulância, a posicionar a viatura quando chega na ocorrência. Eu não vou ensinar ele a fazer o uso do cilindro de oxigênio, porque todo conhecimento é válido. Ora, se nós temos apenas 4 horas, e não cabe tudo dentro das 4 horas, eu tenho que privilegiar. E aí eu vou privilegiar o quê? Aquilo que é mais básico, aquilo que está dentro da realidade do aluno. Então, acho muito boa a sua colocação quando você diz o centro do treinamento não é o treinador. O centro do treinamento é o aluno que está sendo treinado. É você, instrutor, que tem que se adequar ao aluno e não aluno a você. Tem instrutor que pode chegar com aquela fórmula pronta, né? Eu vou passar esse treinamento independente do que eu encontrar lá. Da realidade do local, do que é que tem na escola, tem crianças especiais ou não, a escola tem piscina, vou precisar de falar de afogamento ou não vou. Você tem que entender o contexto para ser um treinamento eficaz, você realmente ser útil naquilo que foi fazer. E é exatamente o que você disse, se você preenche um tempo falando de algo que não vai ser útil, como a utilização de prancha rígida, numa escola que não tem prancha rígida, você está tomando um tempo que poderia ser útil, reforçando ou praticando algo que vai ser utilizado no dia a dia. Vai estar perdendo tempo. Sim. Não é sobre que, não, esse conhecimento não vamos restringir o nível de conhecimento. Não é sobre restringir o nível de conhecimento da pessoa que está se formando. É sobre que você, devido ao tempo, tem que fazer uma seleção. Eficiente no tempo que tem para utilizar. Tem que privilegiar alguns conteúdos em detrimento de outros. Até porque, Cleverton, me permita fazer uma consideração. Dentro de primeiros socorros, a gente tem infinitos temas, né? Sim. Se a gente for trabalhar com suporte básico de vida, a gente vai falar sobre obstrução de vias respiratórias, parada cardiorrespiratória. Se a gente for falar sobre emergências ambientais, tem vários temas, emergências traumáticas, emergências clínicas. Psicológicas. Então, perfeitos. Emergências psicológicas, que é um tema recorrente, inclusive a gente pode falar sobre isso também. Então, acho que tem muitos temas quentes, importantes,
para o contexto hospitalar muito mais do que trazer esses outros aspectos do APH que visivelmente fica bacana no treinamento, colocar alguém na prancha e virar de cabeça para baixo. Pô, faz sentido isso aqui? Mas o professor, via de regra, ele não vai utilizar. Exceto se estamos falando, por exemplo, de uma escola de grande porte, uma escola muito grande, que tem uma grande estrutura, que tem, eventualmente, tem escolas que já tem bombeiro civil, por exemplo, que vai ter, de repente, o uso de uma prancha rígida assim, por causa da dimensão da escola, enfim. Perfeito. Tem escolas com características diferentes. Aqui na Piraca nós temos, por exemplo, uma escola que, devido à dimensão, conta com um bombeiro civil dentro da escola. E, enfim, vamos respeitar as particularidades. Mas, via de regra, a Lei Lucas ela tem que ser o simples. Se ela não for simples, o educador que tem que aprender, ele não aprende. E quando ele precisar executar, você foi ótimo, você teve uma linguagem muito rebuscada, muito técnica, você foi perfeito, excelente, todo mundo aplaudiu, mas se ninguém aprendeu direito, você não cumpriu com a sua missão. Né? E para ensinar direito, tem que realmente a gente entender, que é se adequar ao básico. Vocês fazem também treinamento não só de Lei Lucas, de primeiros socorros, mas a Bravo também é especialista no treinamento em segurança contra incêndio em brigada, né? Perfeito. Como é que vocês enxergam o link entre esse conteúdo e a Lei Lucas? Porque, via de regra, a Lei Lucas é mais sobre o primeiro socorro, o engasgo, a parada cardiorrespiratória, crise convulsiva. Mas e essa ideia também de fazer um link da segurança educacional com a segurança contra incêndio? Pronto, eu acho que é até difícil a gente dissociar um tema do outro, né? Primeiro socorros vai até aqui, segurança contra incêndio vai até aqui. Eu acho que os temas estão muito bem relacionados, né? E o que acontece, Cleverton? Quando a gente fala em primeiros socorros, geralmente o impacto que uma ocorrência de primeiros socorros traz, geralmente é menor do que o impacto de uma ocorrência de princípio de incêndio. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Estou numa sala com 30 crianças e aconteceu um princípio de incêndio no ar-condicionado. Você concorda comigo que a gente tem ali, por exemplo, 30 possíveis vítimas, né? Então o impacto é muito maior. Então é um tema que precisa ser discutido. Aconteceu um incêndio na minha escola, quais são as rotas de fuga que eu vou utilizar? Onde é que fica o meu ponto de encontro? Quais são os extintores? Quais são os equipamentos extintores que eu tenho à minha disposição? Então, um tema que é extremamente importante, mais uma vez, está totalmente relacionado aos primeiros socorros. Perfeito, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Quer dizer, se você tem uma situação de engasgo, estamos falando de uma vítima. Se você tem uma pancada na cabeça, um corte, uma crise convulsiva, estamos falando eventualmente de uma vítima que já tem a sua gravidade. Mas se falamos de um princípio de incêndio, se a escola tem 100 alunos, são 100 possíveis vítimas. Se tem 500 alunos, são 500 possíveis vítimas. O impacto é muito maior. Perfeito. Além das vidas dos próprios estudantes, dos funcionários, todo mundo ali mobilizado, passa a estar sob o mesmo risco. E tem que estar mobilizado, bem treinado para saber. Porque se, por exemplo, a escola está repleta de extintores, bem posicionados, tudo na validade, tudo ok. Mas ninguém na escola sabe usar um extintor. Que é uma realidade, né? Pega o extintor e joga dentro do fogo, é assim que faz? Pois é. É exatamente isso, Cleber. Então é essa a realidade. Tem escolas com uma boa ali projeção de proteção contra incêndio, mas não tem capacitação em utilização desses equipamentos. O que significa um extintor ser uma pessoa capacitada para usá-lo? Exato, exatamente. Não é um sistema autônomo, né? Algo que vai funcionar ali como um sprinkler. E talvez algumas escolas de grande porte tenham aquele sistema de proteção contra incêndio que pode agir ali de forma automática. Mas a grande parte não vai ser uma realidade. Vai precisar das pessoas envolvidas para trabalhar desde a prevenção, porque também começa aí. Segurança contra incêndio não vai começar quando houver um princípio de incêndio. É a mesma linha de raciocínio. Vai funcionar para que não aconteça um princípio de incêndio. Um olhar atento, ações resolutivas para o que precisar ser feito e ter ali também equipamentos à disposição e capacitação para poder saber o que fazer numa situação de necessidade. E tratando-se de escola especificamente, eu ainda diria que tão importante quanto combater o princípio de incêndio é saber retirar as crianças de forma segura. Porque se você tem 50, 100 pessoas num ambiente e todas precisam evacuar de maneira imediata, já é um problema. Sim. Mas se você retirar 50, 100 crianças, tendo 10 adultos, 15 adultos, como fazer isso? Qual a prioridade? Por onde? Vai carregar no colo? Vai fazer uma fila? Vai mandar todo mundo sair ao mesmo tempo? Para onde vão essas crianças? A problemática envolvida é gigante. E a gente vê que tem muitas escolas que não pararam para prestar atenção nisso, no risco envolvido
em relação a isso. É porque quando se fala de incêndio, a preocupação é com o fogo. Sim, Mas quais são os fatores que mais causam morte dentro de uma situação de incêndio? exatamente. Na verdade, é a fumaça, né? Inalação A fumaça de é fumaça. tóxica e um dos primeiros passos quando a gente se depara com incêndio é a proteção das vias respiratórias, né? Exato. Porque a inalação de fumaça pode gerar toxicidade ao nosso sistema respiratório, que pode evoluir para uma parada respiratória e de repente até evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E a E aí pessoa nem você se queimou. percebe que a gente cai num caso de primeiros socorros. Perfeito. Exato. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Perfeito. Exato. E nesse caso que você traz, a pessoa nem precisou ser atingida pelo fogo. Não, A não própria necessariamente. fumaça já pode causar dano suficiente para tirar uma vida. Então nós temos numa situação de incêndio o risco do fogo em si, sim, da fumaça, como você está trazendo, Heitor, e como o Breno está trazendo, o pânico. Pânico, pisoteamento, a própria condução ali, com crianças principalmente, crianças grandes e crianças pequenas no mesmo ambiente. Vai ter crianças de 10 anos e crianças de 3, 4. Será que vai ter ali um bom senso da criança maior com a criança menor? Não vai haver. Podendo precisar descer escadas. Exato, descer escadas, passar por corredores, portas estreitas, muitas pessoas ao mesmo tempo. E tudo isso é perfeitamente conduzível. Dá para isso ser feito de forma ordenada, adaptado sempre à realidade daquela escola em questão e treinado. Sim. Em que você previamente enxerga aquilo acontecendo, o que eu faria, como. Mas como seria? Vamos treinar, vamos Sim. testar, colocar, fazer. E aí a Bravo Treinamentos leva essa visão para o Perfeito. treinamento. Como é a estrutura do treinamento da Bravo quando trata de segurança contra incêndio escolar? Pronto, a gente inicia o treinamento fazendo a visita técnica, né? Qual é o objetivo da visita técnica? É a gente reconhecer pontos estratégicos dentro da escola, dentro daquele ambiente, para que os participantes possam identificá-los. Por exemplo, onde é que estão posicionados os meus extintores, onde é que são as minhas rotas de fuga, o meu ponto de encontro, onde é que está o disjuntor geral. Por que é importante saber onde é que está o disjuntor geral? É algo Exato. extremamente fundamental no princípio de incêndio, no equipamento elétrico, por exemplo, né? Então, depois que a gente faz todo esse reconhecimento, a gente parte para a segunda etapa do treinamento, que é manusear os extintores, romper o lacre, retirar o pino de segurança, gatilho, acionador, identificar também possíveis avarias no equipamento. Se houver naquela escola, a gente utiliza também o sistema de hidrantes, né? Montagem de linha de mangueira, acionamento da bomba e também a questão da evacuação, que é o ponto-chave, né? Que nada mais é do que a saída de forma organizada, de forma ordenada, evitando acidentes até um ponto seguro, que geralmente é o ponto de encontro. Perfeito. Então, basicamente, resumidamente, obviamente, né? Essa seria a estrutura básica do nosso treinamento. Perfeito. E isso traz a ideia de que quando se fala de segurança escolar, não se fala sobre evitar todos os riscos. Porque eles vão estar presentes o tempo todo. Sim, Quando se fala de segurança escolar, se fala sobre estar preparado para se algo Sim. acontecer. sim. Eu não tenho como evitar 100% que um incêndio aconteça na minha escola. Não. Isso é impossível. Mas quando eu digo que a minha escola é segura, é porque eu estou dizendo que, caso aconteça, eu agi em prevenção. Sim. Mas caso assim ainda aconteça, eu vou saber dar uma resposta. Sim. Então, segurança escolar é isso. Exato. Porque as pessoas entendem que a escola é como se fosse uma bolha de segurança, Uhum. em que o aluno só vai entrar pelo portão, sentar numa cadeira, assistir a uma aula, levantar e ir embora. Mas a quantidade de riscos presentes dentro de um espaço educacional é enorme, Sim. de diversas maneiras, por conta de escadas que tem, por conta de relevos, Sim. de altos e baixos num pátio, a criança está correndo. A própria interação entre as crianças, os adolescentes, que estão também testando não só o seu corpo, experimentando o mundo com o corpo, mas testando o próprio emocional. Então Uhum. tem uma briga, na briga tem um empurrão, a criança cai, bate a cabeça, enfim. Então os riscos são enormes. Tem como dizer que a minha escola nunca vai ter um acidente? Não, não tem. Mas eu posso dizer que nós agimos em prevenção e que se acontecer alguma coisa, nós vamos estar aptos a dar uma resposta eficaz e rápida, né? Perfeito. Então quando a gente fala da Lei Lucas, esse é o grande propósito. Quer dizer, a Lei Lucas não pode ser vista, e eu lhe agradeço, Heitor, porque me abriu muito a visão, uma conversa que tivemos sobre isso. Eu sempre enxerguei a Lei Lucas como o primeiro socorro restrito a essas emergências de parada, engasgo, crise convulsiva. Até que um dia você me diz, e se houver um incêndio numa escola, um princípio de incêndio numa escola, vai ser necessário prestar um socorro? Sim ou não? Sim. A escala é muito maior, né?
Então, sim, haverão socorros ali que devem ser prestados naquela situação. Então, falar de Lei Lucas deve ser enxergado de forma ampla, inclusive também com relação ao socorro psicológico. Não é? Hoje, crise de ansiedade em escola são situações cada vez mais recorrentes. Sim. E aí, o profissional está capacitado para essa situação? Como abordar uma criança que está numa crise de ansiedade, por exemplo? Vocês, nos treinamentos, abordam essa situação? Essa é uma pergunta recorrente, né? Reforçando o que você falou, né, Cleveton? É cada vez mais comum crianças e adolescentes se depararem com esse tipo de situação, né? E aí a gente sempre passa orientações básicas, né? É óbvio que esse tema requer uma atenção especial. Concorda comigo? Sim. Mas, enfim, eu sou professor, me deparei com uma crise de ansiedade. Uma das dicas que a gente passa é retirar aquele aluno do ambiente estressor, levar para um local diferente. E tem uma técnica, né, que inclusive os psicólogos até recomendam, que é cheirar a flor e soprar a vela, que nada mais é do que uma técnica de respiração, né, para que a gente evite aquela hiperventilação e controle ali aquela ansiedade, né. Mas enfim, é um tema bem quente, bem importante, que vale a pena a gente dar muita atenção a isso. Em situações também de traumas, você afastar as outras crianças da cena. Sim. Porque você tem uma que está traumatizada, mas se as outras observam toda a condição da situação, você está traumatizando também psicologicamente outras que não precisavam. Também. Então tem todos esses cuidados. Os impactos diretos e indiretos. Indiretos. E a forma, né, Cleverton, como os assuntos se interligam. Primeiros socorros vai estar diretamente ligado com segurança contra incêndio. E nesse exemplo que o Heitor deu, de uma crise que você deu, de uma crise de ansiedade, de pânico, qual é os sintomas comuns? É a pessoa não conseguir respirar corretamente, né? Aquela respiração curta, hiperventilação. É uma coisa que a gente sabe que não manda para dentro a quantidade devida de oxigênio. Sem a devida oxigenação no cérebro, o que é que a gente começa a sentir? Aqueles sintomas de tontura, mal-estar, suando frio, vista escura, vai sentindo aqueles sintomas de pré-desmaio, fica mais nervoso. Quanto mais nervoso a criança está, pior ela vai respirar e vai gerando esse ciclo que pode levar a um desmaio. Sim. Um desmaio pela baixa quantidade de oxigênio ali no seu sistema circulatório. E para o desmaio, o que é que a gente faz? Saberia fazer alguma coisa? Ou não? Ou já aprendeu lá atrás que você vai deitar essa criança, vai elevar as pernas, não vai jogar água, não vai botar para cheirar nada como álcool, não vai simplesmente balançar, ou se desesperar e botar no braço e levar para o hospital. Não são as devidas ações, né? As coisas que devem ser feitas. Mas isso tudo é aprendido onde? No primeiro elo da cadeia da sobrevivência, né? Que é lá na educação. Sim. Saber reconhecer, saber o que fazer, saber o que não fazer. Perfeito. E aí tudo vai se interligando, né? Perfeito. Breno levantou um ponto agora que eu acho essencial. A gente, enquanto instrutor, a gente tem um papel muito importante que é quebrar, derrubar alguns tabus, né? Sim. O Breno acabou de falar, né? Me deparei com uma pessoa desmaiada, jamais jogar água. Me deparei com uma criança numa crise de ansiedade. Mas você não tem um boleto para pagar, você não tem problema nenhum, porque... Não, isso não existe, né? Sem responsabilidade nenhuma. Exatamente, né? Então, a gente quebrar esses tabus, quebrar esses mitos que existem, é um papel muito importante. Inclusive, você faz muito bem feito isso, né, Cléber? Então, essa questão da conscientização, aumentar o nível de consciência em relação ao tema. Sim. Então, é um trabalho louvável. Enfim, e estamos juntos nessa. Porque eu fico feliz em estar nessa missão também, sabe? De enxergar Lei Lucas como algo importante, como algo que tem que ser passado de forma simples e eficaz, e de forma sensível, não de forma técnica. E porque, por exemplo, o professor, se ele não sabe como fazer, eu ouço muito dizer isso, eu não vou aprender primeiros socorros porque eu ficaria nervoso e não saberia o que fazer. Uhum. Aí eu digo, olha, não, vamos quebrar esse tabu aí. Por isso que é importante. Sim. Você está colocando aí, quebrar essas ideias fixas, mas que na verdade não tem fundamento. Você não vai aprender primeiros socorros porque você não teria emocional para agir? Não. Você não tem emocional para agir porque você não tem um conhecimento. Perfeito. Quanto maior a medida do seu conhecimento, mais segurança e tranquilidade no agir. Uhum. Então, fazer um curso de primeiros socorros é importante até para o seu controle emocional. Quando eu estou diante de uma criança engasgada, qual o procedimento? Sim. Como é que eu lido com ela? Se eu não sei, absolutamente não sei como fazer, é claro que eu vou ficar nervoso, ficar desesperado. Mas agora, quando eu sei exatamente onde posicionar minha mão, como fazer as devidas compressões, Sim.
como abordar a criança em idades diferentes, se é menor de 1 ano, maior de 1 ano. Conheço tudo isso, ora, a minha tranquilidade vai ser maior. Então, assim, a gente tem que realmente massificar essa necessidade do aprendizado em primeiros socorros. Uma coisa também que eu achei interessante do que a gente está comentando é que é muito comum ouvir, vocês já devem ter se deparado com essa situação, professores dizerem assim no início do treinamento: ah, mas eu sou só professor, eu não sou do bombeiro, eu não sou do SAMU, pra que eu tô vindo pra esse treinamento? Tem tanta coisa pra fazer já, a Secretaria da Educação sempre me traz mais uma coisa, mais outra coisa, e agora mais isso. E, ou seja, esses profissionais muitas vezes enxergam o treinamento em primeiros socorros, a Lei Lucas, como um fardo, uma coisa a mais. E, na verdade, a Lei Lucas é uma ferramenta. A criança já cai. Sim. A Lei Lucas não inventou a queda. A criança já engasga. A criança já, eventualmente, tem um corte, um sangramento volumoso. A Lei Lucas não criou isso. A Lei Lucas cria a ferramenta para que você, a partir do treinamento, saiba como agir, né? Por outro lado, Cleberto, o que é que eu enxergo, né? A Lei Lucas é de 2018, agora em outubro de 2026 a gente completa 8 anos, né, de Lei Lucas. Então acho que a gente ainda está nesse processo de implementação, de aumentar o nível de consciência. Então acho que ainda é natural, acho que eu ainda encaro com uma certa naturalidade essa forma de enxergar. Ao mesmo tempo que a gente, mais uma vez, né, tem essa missão de tentar esclarecer e derrubar esse tipo de pensamento, né? Eu não julgo, eu faço essa fala assim mais em tom crítico, mas eu não julgo porque é um problema estrutural. Veja, desde a formação de educadores, você não tem na grade curricular o primeiro socorro. Tem no educador físico, o profissional em educação física, ele vê. Mas, na verdade, esse conteúdo devia estar na grade curricular de todo futuro professor. Concordo. Do professor de matemática, de português, porque se o aluno do professor de educação física, ele cai e machuca, o aluno do professor de matemática, de português, também engasga, também cai, também se corta, também tem crise. E onde quer que exista um aluno, ele tem que existir um profissional em educação capacitado para agir. Não só na quadra. Exato. Não só toda a sala de aula tem que estar segura, todo o corredor tem que estar seguro, todo o pátio toda a cantina tem que ser um ambiente seguro, e não só a quadra onde tem um profissional em educação física, né? Então, assim, a gente tem que realmente difundir essa questão da Lei Lucas, e eu vejo muito a falta de legislação também local. É um outro ponto importante que a gente tem que começar a provocar, e o podcast também tem essa finalidade, de que a Lei Lucas, a Lei Federal 3.722, de 2018, ela é vaga em alguns pontos de propósito. Por exemplo, quantas horas devem ser a capacitação? Não há definição. Não diz. Alguns fazem 4, outros fazem 8. Quais os conteúdos? Não diz essa referência. Então, de repente, você tem uma pessoa passando como retirar o capacete de uma vítima dentro de Lei Lucas, o que não cabe. Então, o que é conhecimento em primeiros socorros aplicável em ambiente educacional? É uma falha. Quantos profissionais da educação né? tem que estar capacitados para se dizer que está cumprida a Lei Lucas? Perfeito. Se uma escola capacitar um profissional mandando para um treinamento, a escola está capacitada? Então, assim, a Lei Lucas não diz. É uma falha da Lei Lucas? Não, não é uma falha da Lei Lucas. O que ela quer com isso é que ela seja aplicável em todos os níveis. Certo. Um município de um grande porte vai dizer, olha, a minha capacidade para execução é essa, e ela regulamenta para dizer aqui, vamos capacitar 50% do efetivo de educadores, aqui vamos capacitar 100%, aqui vamos conseguir 25%, mas já é um avanço. Os conteúdos para a nossa cidade aqui são pertinentes esses. Para uma cidade mais de interior, diferente de uma capital, podem ser outros. Vamos falar de animais peçonhentos, por exemplo. Perfeito. Numa cidade onde tem muita escola com piscina, como o caso de Maceió, onde vocês atuam bastante, onde a Bravo Treinamentos é localizada. Vamos falar mais de afogamento, enfim. Então, ainda há uma carência porque nós não vemos leis municipais regulamentando a lei federal. Então, é importante também que aquelas pessoas que estão na luta pela Lei Lucas, fazendo o treinamento, que busquem também sensibilizar os legisladores das câmaras municipais e criar a Lei Lucas Municipal de Maceió, a Lei Lucas Municipal aqui de Arapiraca, né? Então, assim, é uma outra batalha importante. Eu digo isso porque vi recentemente, olha porque é importante a gente discutir isso. Uma criança em Maceió, numa escola, vocês devem ter sabido recentemente, né, tido notícia do fato, afogou durante uma atividade de piscina. E aí a escola prestou o primeiro socorro ali, foi conduzida até o hospital, e a criança foi, infelizmente, trazida de volta desse afogamento que ela sofreu, chegou a perder a consciência, enfim.
E aí eu vejo movimentos parlamentares de dizer assim, vamos aprovar uma lei, agora vamos aprovar uma lei que toda escola tem que ter um guarda-vida. Sim. Olha, eu sei que é polêmico talvez o que eu diga aqui agora, mas precisamos pensar bem. Embaixo dessa notícia, inclusive um aluno comentou, mas a minha escola nem tem piscina. Sim. Toda escola vai ter um guarda-vida. Então, se toda escola for ter, então, a partir de cada crise emocional de um aluno, toda escola for ter um psicólogo de plantão, Sim. se a partir de cada situação que tiver, a gente for colocar um tipo de profissional, até que ponto essa situação é viável? De fato. Né? Então, eu acho assim, quando a gente faz Lei Lucas, é importante ter essa noção de que estamos capacitando professores para que eles consigam prestar esses procedimentos básicos. Eles não vão fazer um avançado. Se prestou do avançado, o SAMU vai chegar, o bombeiro vai chegar. Mas também a gente não pode marchar por esse caminho, acredito eu, de que assim, a escola tem que ter todo tipo de profissional. Toda escola tem que ter um bombeiro civil. Toda escola tem que ter um psicólogo. Toda escola tem que ter um guarda-vida. Porque a estrutura que a escola vai ter que ter, o Estado vai realmente conseguir dar conta disso. A escola particular vai conseguir dar conta, mantendo a mesma parcela de matrícula, de mensalidade. Então, assim, eu acho que a Lei Lucas é perfeita quando ela diz o próprio professor, o próprio educador, ele consegue dar uma resposta inicial básica nessas situações de emergência, né? O que vocês pensam sobre isso? A Lei Lucas prevê a capacitação para professores e funcionários, então não exclui a possibilidade de um porteiro, de uma merendeira, de um auxiliar de sala ter esse conhecimento. Então eu vejo que todos os atores que fazem parte ali da educação são passíveis de participar desse treinamento. Por isso que eu digo educadores, porque todo mundo que está trabalhando na educação dentro de uma escola é educador. A merendeira é educadora, o porteiro é educador, né? E professor consegue aprender? Quer dizer, os procedimentos ensinados são realmente algo difícil, complexo, de coisa de bombeiro, coisa de SAMU? Ou no treinamento vocês conseguem terminar com uma turma dentro das 4 horas, uma turma realmente capacitada para agir? Cleverton, eu diria que a gente consegue sim. A gente consegue terminar com aquela percepção de que qualquer emergência pertinente a uma escola que aconteça naquele ambiente, tem pessoas ali treinadas e capacitadas para saber resolver. Sim. Óbvio que tem situações que são extra, né, que são passíveis de atendimento pré-hospitalar. É uma criança que na educação física caiu, a outra criança caiu por cima e quebrou a perna. Pode acontecer. E a gente não espera que esse professor ou merendeira ou porteiro que participou de um treinamento de primeiros socorros de 4 horas seja o agente que vai lá estabilizar, imobilizar e conduzir. Então o treinamento serve também para isso, para delimitar até onde ele deve ir. Perfeito. E perceber ali um teto que deve acionar um serviço especializado. E até lá, acalmar, isolar, afastar as outras crianças. Perfeito. E saber lidar com aquela situação. Mas trazer para ele essa percepção de até onde ele está seguro para agir. E até esse ponto, a gente se garante, a gente tem essa percepção que funcionou. E também deixa essa noção de, daqui para frente, agir talvez piore aquele contexto. Então é mais responsável reconhecer, acionar e aguardar. Perfeito. E aí você entende a minha agonia quando eu faço essa fala mais crítica, é que a gente não pode, tudo que acontece dentro da escola, a nível de emergência, de socorro eventualmente prestado, terceirizar. Sim. Se acontecer, aí tem que ter um profissional que vai atender. Se acontecer outra situação, vai ter outro profissional que vai atender. Não, o próprio professor, em um treinamento, como a Bravo Treinamentos oferece, é possível capacitá-lo para dar essa resposta a emergências pontuais, né? Dentro do nível básico que ele vai trazer. Então, olha, o bate-papo tá muito bom. O podcast hoje eu queria que não tivesse fim. Eu queria ficar aqui conversando o dia todo sobre isso. Mas eu queria saber um pouco mais o que vocês têm para trazer de mensagem para o nosso público. E que a Bravo Treinamento tem de projetos aí para frente, quer trazer alguma novidade. Fique à vontade para... Para finalizar ainda o tema, a importância disso, Cleverton. Professores são o foco, né, desse podcast. A gente precisa trazer para eles essa noção. E talvez tenham professores que estejam assistindo e pensando o que você disse. Poxa, como eu queria que na minha escola tivesse, né? E tem que ser ofertado para ele, né? Seja no sistema público ou até mesmo privado. E aí eu complemento que para o professor esse conhecimento não é só delimitado a utilizar na escola. É um conhecimento importante, como lidar com queimaduras, com desmaio, com engasgo, ferimentos e etc., que você leva para casa, para sua família, para o seu pai, para o seu filho e etc. E eu tenho esse exemplo pessoal, né? Eu, com meus 8 anos de idade,
faz pouco tempo, né? Foi um dia desse. Sim. Me engasguei em casa. Então, esta pessoa, aos 8 anos, se engasgou lá com uma jujuba, em que estava se balançando na cadeira. Quando me balancei, a jujuba desceu e ficou presa. E foi o engasgo total. Eu lembro da sensação de tentar respirar e não ter ar. Eu lembro de tentar engolir e não desce, ficou preso. E meu pai estava próximo, capacitado no trabalho dele em noções de primeiros socorros, teve ali a rápida ação de reconhecer, que é muito importante, me pegou, fez uma rápida compressão abdominal e na primeira, a jujuba foi colocada para fora. Então tem a cadeia de ações ali de perceber, de saber o que fazer e fazer corretamente. Sim. E a tranquilidade de saber o que tem que ser feito deixa você mais tranquilo, né, para poder executar da mesma forma, da melhor forma. Sim. Mas eu sempre falo isso até nos treinamentos. Eu podia estar sozinho, dificilmente o desfecho seria positivo. Poderia estar com alguém que não sabia o que fazer, que ia botar no braço, que ia gritar, que ia balançar, né? E leva para a porta, chama um vizinho, ou bota no carro, leva para a UPA. E a gente sabe que o engasgo não espera nesse caso. Tem que ser de imediato. Sim. E uma manobra simples, como a gente sabe que é. E aí, nesse caso, o que fez a diferença foi um tipo de capacitação dessa, né? Ofertado no trabalho para ele usar em casa. Então, é um tipo de conhecimento que a gente não tem dimensão de quantas vidas salva, né, ao longo desse tempo. Perfeito. Porque são conhecimentos usados no trabalho, na família, num ambiente extra aí, que são muito importantes. Então, a probabilidade de salvar uma vida a partir de um treinamento cresce exponencialmente. Porque eu, como eu disse no início, eu, bombeiro militar, atuo numa ocorrência, pode salvar aquela vida que está envolvida na ocorrência. Sim. Mas ensinei para 10 pessoas, agora somos 11 que sabemos salvar. Exato. Eventualmente, essas que aprenderam vão compartilhar com outros parentes, com amigos. Então, às vezes, lá na ponta, alguma vida foi salva, porque lá no início a instrução foi realizada. Né? Inclusive, a gente já recebeu esse tipo de feedback, né? Sim. A gente ia até uma escola capacitar, e aí o professor falar, a gente se deparou hoje com uma criança que teve uma crise convulsiva, a gente conseguiu proteger a cabeça, liberar a via respiratória, após a crise convulsiva passar, colocar na posição lateral de segurança. Então, até a forma dela se comunicar, já falando com o linguajar técnico ali, entendendo o que estava fazendo. Então, assim, eu vejo a Lei Lucas e o treinamento não como algo a nível de apenas conhecimento e teórico, mas uma ferramenta prática que de fato pode fazer a diferença. E faz. Fico muito feliz com essa missão nossa. O que a mãe do Lucas disse uma vez, ela batalhou para criar a Lei Lucas, dizendo: eu me dou para essa causa, para que outras mães não passem pelo mesmo luto que eu passei. Isso aí. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho significativo porque a gente tem perdido muitas vidas dentro do ambiente educacional, não foi só a de Lucas lá em 2017. Por outro lado, nós temos salvado muitas vidas dentro de espaços educacionais a partir da Lei Lucas. E fora também. E fora. A partir da Lei Lucas. Então, não foi um trabalho em vão que a Alessandra fez em lutar para que se criasse essa lei. E não é um trabalho só técnico, burocrático, que nós, instrutores de primeiros socorros, fazemos quando fazemos a formação. Pode ser que aquele espaço educacional nunca precise, como talvez nunca precisou, mas pode ser que precise. E a preparação é que pode fazer a diferença dentro dessa situação. Total. Então, olha, foi muito bom estar conversando com vocês hoje aqui. Um episódio hoje que vai ficar assim, marcado para mim, e que espero que não tenha sido o único. Espero ter outras oportunidades aqui, a Bravo Treinamentos trazendo notícias da sua expansão, novos projetos, novas atuações, tá? Já tive a oportunidade, como disse, de ser um instrutor pela Bravo Treinamentos e vejo o que vocês estão fazendo. Recomendo demais que as escolas entrem em contato. Queria até que vocês pudessem passar aqui o contato de vocês, de telefone da Bravo Treinamento, de e-mail. O diretor de escola que quer levar esse treinamento para a instituição, não só para os alunos, eventualmente, eu quero levar para os pais. Vocês fazem? Treinamento para os pais, primeiros socorros. Treinamento para os alunos em primeiros socorros. Então, quem quiser entrar em contato para ter acesso a esse treinamento, só em Maceió vocês fazem? Não, todo estado, todo o Brasil, se for possível, né? Muito bom. Então, me passa o contato de vocês, informa aí, porque vai ficar gravado aqui, o nosso público vai estar tendo acesso. Posso falar? O número do telefone. Pode entrar em contato no número oficial, né? Tanto ligação quanto WhatsApp, que é o 98727-8839. Mandou um oi lá, fala qual é o interesse, qual é a demanda, onde, quando, a hora. Tem página no Instagram, e a gente vai estar lá. E o Instagram serve ali como ilustração, né, de tudo que a gente faz. O tema hoje foi Lei Lucas, segurança contra incêndio nas escolas.
mas a própria brigada de incêndio, né, que é capacitar profissionais de qualquer área, Sim. da sua clínica, do seu estabelecimento, da sua loja, seu supermercado, tem que Sim. ter pessoas ali capacitadas para lidar com esse tipo de Perfeito. emergência, tanto para proteger o patrimônio, como a vida das pessoas envolvidas ali. Sim. Então esse a gente leva muito, né, esse treinamento aí de brigada de incêndio, de primeiros socorros, de NRs aí, entre outras coisas, lá no Instagram, Bravo Treinamentos, vai dar para ilustrar isso bem. Bravo, no singular, Bravo Treinamentos, só tem essa. Muito bom. Queria deixar esse espaço finalzinho agora para vocês passarem a mensagem de vocês com relação ao tema. Tá. Mais uma vez, Cleverton, obrigado pelo espaço. Me parabéns pela iniciativa. É muito bom falar sobre primeiro socorro, segurança contra incêndio, emergências psicológicas, né? Eu acho que o papel que a gente tem aqui, a missão que a gente tem aqui é muito bonita, é muito relevante, né? E eu acho que a gente deve cada vez mais aproximar a nossa comunicação do professor para que esse tema seja cada vez mais recorrente e que a gente consiga difundir da melhor maneira possível, né? Mais uma vez, quando a gente tem uma ocorrência, né, são muitas pessoas impactadas diretamente e indiretamente, e saber o que fazer na hora da emergência faz total diferença, né? Então, acho que essa é a nossa maior missão, né? A gente acredita que através dos treinamentos a gente consegue mudar vidas e salvar vidas. Essa é a nossa missão. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Então, olha, você que acompanhou até aqui já viu que o bate-papo é muito bom, o tema é relevante. Espero ver você no próximo episódio. Se inscreve no canal se já não é inscrito. Acompanhe nossas redes sociais, acompanhe a Bravo Treinamentos também no Instagram. Vejo você no próximo episódio. Até breve.